Bom, turma, então após assistirmos ao vídeo sobre a independência do Brasil, vamos à aula sobre o primeiro reinado. Esses exercícios estão no livro, da página 217 até a página 220, com apenas um exercício. Então, é importante para que se estabeleça realmente a independência que outros países ou nações ela reconheçam, né? Essas nações reconheçam essa independência. Com o Brasil, essa transição ocorreu em certa medida de forma tranquila, apesar de algumas lutas acontecerem. Então, especialmente aconteceram lutas no Pará, na Bahia e no Maranhão, onde os portugueses eram mais fortes e lutavam para impedir esse processo de independência. Os Estados Unidos eles foram os primeiros que reconheceram a autonomia do Brasil, e Portugal só reconheceu em 1825 após a intervenção da Inglaterra, que tinha muito interesse comercial no mercado brasileiro. A negociação de 2 milhões de libras a título de indenização paga pelo governo brasileiro. Isso facilitou com que a Inglaterra reconhecesse com mais facilidade, né? Durante o primeiro reinado, o Dom I ele enfrentou diversos problemas. Foram problemas políticos, econômicos e externos ao Brasil também. Os mais significativos desses problemas políticos foram as lutas de cunho separatista, especialmente a Confederação do Equador, e os conflitos entre os deputados que foram convocados para a Assembleia Constituinte devido aos diversos interesses envolvidos na elaboração da Constituição, inclusive os do próprio imperador, que foram bem definidos em sua frase quando jurou defendê-la, se ela fosse digna do Brasil e dele próprio. A maioria dos deputados da Assembleia tinha uma postura liberal-democrata, ou seja, eles desejavam garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador. Era exatamente essa posição contrária ao desejo do imperador. Então, ele não queria ter os seus poderes limitados. Ele queria ter controle total, inclusive de vetar as deliberações do legislativo, causando conflitos entre legisladores e ele mesmo. Assim, a Assembleia, que foi convocada por Dom Pedro, também foi destituída por ele no dia 12 de novembro de 1823 e houve a invasão do plenário pelo exército. Muitos de seus participantes, inclusive José Bonifácio, foram presos e exilados. Então, esse processo de independência, houveram várias revoltas, né? No dia seguinte, esse aqui é o, antes de mudar o slide, esse aí é o José Bonifácio. No dia seguinte foi estabelecido um conselho de Estado para rapidamente elaborar a Constituição de 1824, que foi outorgada e na qual se estabeleceu a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Poderes esses que estão até hoje, que mandam até hoje no Brasil. Além de estabelecer o poder moderador. Esse poder moderador foi definido como sendo a chave de toda a organização política, ou seja, Dom Pedro decidiria sobre tudo porque estava à frente dos poderes executivo e moderador. Então, todo esse período do Brasil Império, o país viveu sobre uma monarquia constitucional, em que o governo era centralizado, mesmo tendo um sistema representativo com Câmara dos Deputados e Senado. Isso porque o direito de votar e de eleger estava diretamente ligado à situação econômica social. Então, isso incluía o patrimônio financeiro também. Ou seja, quanto mais condições financeiras você tinha, você podia concorrer a esses cargos políticos. Se você não tivesse nenhuma condição financeira, então
você não poderia concorrer a nada, e isso deixava de fora boa parte da população. Apesar essa convergência, Dom Pedro não aceitava ter seu poder limitado, ele não queria que seu poder diminuísse em nada, ele queria mandar em tudo. Ele pretendia uma monarquia absoluta, a moda antiga, onde ele teria todo o poder. Em relação aos problemas econômicos, o país passava por uma grave crise, por isso manteve-se a garantia da propriedade e a manutenção do trabalho escravo. Isso tornava o Brasil o único país independente cuja economia estava ligada à escravidão. A crise acontecia por causa da decadência das tradicionais lavouras para exportação, como açúcar, algodão e tabaco, devido à concorrência de outros países. Outros países passaram a vender e os países que compravam esses produtos do Brasil começaram a procurar esses outros países também. Então, nas relações externas, Dom Pedro também tinha problemas com a morte de Dom João VI, que era seu pai. Em 1826, o trono português passou a pertencer ao imperador do Brasil. Então, Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil, ele passou a ser o dono também do trono português. No entanto, Dom Pedro ele renunciou ao trono em favor de sua filha, a Maria da Glória, a Duquesa Maria da Glória, porque ele foi pressionado pela elite conservadora que estava temorosa de que o país voltasse a ser colonizado. Então, a elite aqui do Brasil, né, os políticos, eles tinham medo que o Dom Pedro I fizesse com que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, justamente porque o Dom Pedro ele herdou o trono de português. Então, quem passou a reger Portugal, né, por conta Dom Pedro ele abriu mão do seu trono para sua filha, a Maria da Glória, só que tinha um problema. Ela era uma criança de 5 anos, se eu não me engano, ela era bem nova. E por isso ela não podia assumir o país. E quem passou a reger Portugal foi seu irmão, o Dom Miguel, que se aliou a outros países e usurpou o trono português. E ele foi aclamado como rei. Sabendo disso, Dom Pedro, para poder reaver o seu trono, ajudou financeiramente a luta contra Dom Miguel. E quando ele chegou a Portugal, depois de um prolongado custo e bastantes conflitos, né, ele conseguiu derrubar o seu irmão do trono e conseguiu pegar sua posição novamente. Diante dessa situação no Brasil, surgiram dois grandes grupos, os absolutistas e os liberais. Os absolutistas ou conservadores eram, em sua maioria, portugueses que acreditavam na restauração da antiga monarquia e no poder absoluto do rei. Eram pessoas que queriam a volta do rei, né, que mandava em tudo. Eles acreditavam na possibilidade de um império português e brasileiro. Já os liberais desejavam a limitação dos poderes do imperador. Eles não queriam um poder absoluto. As brigas foram ficando violentas entre os conservadores e os liberais, que estavam se tornando cada vez mais constantes. Teve a Noite das Garrafadas, chegando no auge com o assassinato do jornalista... Olha, esqueci de passar esse daí, é o Dom Miguel, né, o irmão de Dom Pedro. E esse aqui, sim, é o jornalista Líbero Badaró, que era um crítico ferrenho do imperador. Era uma pessoa que criticava bastante o imperador, embora houvesse jornais de ambos os lados. O enfrentamento, né, o conflito de conservadores e liberais no Brasil, o endividamento brasileiro devido aos conflitos, como os separatistas regionais, as revoltas liberais em Portugal e principalmente a Guerra da Cisplatina, a luta contra o Dom Miguel, teve a insatisfação popular e as manifestações contra o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Então fizeram com que Dom Pedro, no dia 7 de abril de 1831,
ele abdicasse do trono em favor de seu filho Dom Pedro II, que até então tinha 5 anos, e fizesse com que Dom Pedro também retornasse a Portugal. Então, essa guerra que eu mencionei, a Guerra da Cisplatina, ela iniciou em 1823 com a resistência da província da Cisplatina, governada por portugueses, à independência do Brasil. A guerra só terminou em 1828 com a proclamação de sua independência, hoje, o Uruguai. Então, galera, o dever da página 220, ele é uma pesquisa, né? Vocês vão pesquisar na internet um trecho sobre a Confederação do Equador. Primeiro vocês vão ler o trecho que está em lilás no livro, na página 220. Depois vão pesquisar e escrever um resumo com outras informações sobre esse acontecimento. Outras informações que não estão no livro, nesse pequeno trecho em lilás, tá? Então, são poucas linhas, são linhas bem pequenininhas, são 6 linhas, e vocês vão escrever só algum outro trecho que não está no livro, aqui na página 220. É um exercício bem simples. Então, qualquer dúvida, me chama aí no horário previsto. E agora eu vou passar mais um videozinho sobre o período regencial. Tá bom, galera? Valeu!